A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Rafael e hoje eu trago a devocional para vocês. O nosso texto de hoje está em Hebreus 3, versículo 1, que diz assim: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Amém? Às vezes no nosso dia a dia nós fixamos os nossos pensamentos em tantas coisas. E nesse texto, me lembra da reunião do refúgio que nós tivemos no sábado, que nós falamos sobre Asaf. E Asaf, ele olhava a vida dos ímpios no Salmo 73, e ele via que eles eram ricos, que eles tinham uma boa saúde, que eles tinham bens, só que no final das contas, ele estava invejando eles, só que quando ele parou para pensar, ele olhou para o que estava dentro da casa dele, quando ele voltou para o santuário de Deus, ele percebeu que o que era mais importante era a presença de Deus. Ou seja, os olhos dele estavam fixos em algo que tinha valor aos olhos humanos, mas não tinha valor de verdade, sabe? Eles poderiam ter tudo aos olhos humanos, as outras pessoas, mas elas na realidade não tinham nada, porque sem a presença do Senhor nós não temos nada. E nós precisamos fixar os nossos pensamentos em Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, o nosso apóstolo, a quem nós confessamos. E fixar os pensamentos é muito difícil, né? A nossa mente divaga muito no dia a dia sobre os problemas, as dificuldades. E assim como Asaf, às vezes a gente olha a vida de um ímpio e fala: Senhor, mas por que essa pessoa prospera? Essa pessoa fala mal de ti, não segue os teus preceitos, e ela consegue conquistar bens, sendo que, às vezes, aquela pessoa ela tem vários bens e se mostra feliz na frente de todas as pessoas, mas por dentro ela está destruída. Não tem uma família, tem vários bens, chega em casa e não tem com quem compartilhar essa parte da vida. E acaba se apegando a prazeres momentâneos, sendo que nós temos um prazer que é contínuo, que é a presença do Senhor, que é o Espírito Santo que Jesus nos deixou. Por isso que nós precisamos fixar os nossos pensamentos em Cristo, não nas coisas terrenas. Porque esse mundo há de passar, mas a glória do Senhor é eterna e nós estaremos com Ele. Amém? Então que essa palavra fique no seu coração. Porque, como Jesus diz, a chuva ela cai sobre justos e injustos, e o sol ele se põe para justos e injustos. Ou seja, a vida continua. O que muda são os nossos pensamentos, onde nós estamos fixando eles. E que nós possamos ser como o levita Asaf, o salmista incrível que percebeu a tempo que os pensamentos dele tinham que estar fixos na presença de Deus, no santuário de Deus, porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Amém? Então que essa palavra fique no seu coração, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, Pai, te agradeço, Pai, por esse dia, Senhor, que está se iniciando, essa pessoa, Pai, Senhor, que está indo para o trabalho, que, Pai, teve, Senhor, um final de semana complicado, um dia difícil, mas que nós possamos, Pai, fixar os nossos pensamentos em Ti, Jesus. Não, Pai, nos nossos problemas, naquilo que nós temos que resolver, ou, Pai, nas preocupações diárias que a vida nos acarreta, mas que sim fixar os olhos no autor e consumador da nossa fé, o nosso porto seguro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que os nossos pensamentos sejam fixos em Ti, Jesus, e somente em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Nos siga nas nossas redes sociais, @maisministério, no TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, onde você tiver, a palavra de Deus vai te alcançar, e que Deus te abençoe, que seus pensamentos fixem em Cristo, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Nós temos cultos terças e quintas às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã, tá bom? Nós esperamos vocês lá. Deus abençoe e tamo junto.